Olá, está entrando aqui agora no ar esse novo podcast, um bate-papo sobre políticas públicas na prática. Nós vamos chamá-lo de PPP. Por que PPP? Porque a gente acredita que políticas públicas precisam ser compreendidas numa outra dimensão. Em qual dimensão? Você pode estar se perguntando. Na dimensão da transformação que ela gera na vida do cidadão, no que acontece lá na sua casa, na sua rua, né? O que acontece com os investimentos que são feitos lá no seu bairro, em saneamento, calçamento, asfaltamento, como isso reflete lá no supermercado, na hora que você chega no supermercado para fazer a compra, para poder comprar o arroz, o feijão e a cesta básica, como políticas públicas estão impactando a vida das pessoas e, na verdade, tudo gira em torno de políticas públicas. Por isso, nada mais óbvio e nada mais inteligente do que a gente compreender o que são políticas públicas de verdade. Como elas nascem? Quais são os critérios para a gente adotar uma política pública? Que os governos adotam para poder implementar novas políticas públicas. Quais são os critérios, objetivos? Quais problemas querem resolver? Vão impactar o quê? Vão mudar que status, sabe, da vida do cidadão? Então, nós vamos discutir isso aqui, sabe? O nosso objetivo é bem simples. Esse podcast não discute política. A gente vai discutir projetos. Esse podcast é um podcast técnico que vai discutir projetos que são viáveis, projetos transformadores, cases de sucesso, políticas públicas que, de fato, resolveram problemas da sociedade, políticas de saúde, políticas de educação, política de meio ambiente, política de mobilidade urbana. Então, esse é o nosso objetivo. E eu quero convidar você para vir comigo nessa jornada. Eu acho que nós vamos desvendar, sabe, os mistérios por trás das políticas públicas com super especialistas. Nós vamos compreender detalhes de como se planeja, de como ela é implementada. Então, vai ser uma jornada muito legal. Então, esse projeto novo que está entrando aí, talvez você está me vendo pelo Smart e às vezes você está me vendo na televisão. Então, enfim, esse novo projeto, o objetivo dele é simples. É simples e complexo. Mas a gente vai descomplicar, porque a gente vai falar de projetos. E vamos trazer case de sucesso. Aí você pode estar se perguntando, você é apolítico? Não é sobre isso. É sobre um incômodo que tenho no meu coração de discutir assuntos que são transformadores. Muito mais do que a política, eu quero discutir projetos que transformam a vida das pessoas através das políticas públicas. Então, é sobre isso que nós vamos nessa jornada. E hoje eu estou recebendo um convidado muito especial aqui. Um amigo. Eu quero pedir a vocês, assim, que me permitam pegar aqui o meu smartphone, porque, de fato, vou colocar meu óculos também, porque o currículo dele eu preciso ler. Meu amigo hoje, que está comigo aqui, um super especialista, é psicólogo organizacional, com experiência em mudança organizacional, modelagem de processos, de gestão e governanças organizacionais, nas áreas estratégicas, táticas, operacionais. Ele é especialista em internacionalização de cadeias produtivas, planejamento de longo prazo, alinhado à gestão e governanças estratégicas, melhores práticas, experiência em assessoria e consultoria, elaboração de modelos de gestão, de aprendizagem em universidades corporativas, alinhamento com modelos de qualidade e controles nacionais, segundo as normas ISO 9001, 2000,
27001, CMMI, SCMSP. Eu acho que eu falei tudo. Meu amigo André Nonato, muito obrigado por sua presença aqui comigo. É um privilégio falar contigo. Seja bem-vindo ao PPP. Obrigado, Maurício. Me sinto muito honrado em estar aqui. É um projeto que... Gosto muito quando você fala de vamos conversar sobre projetos e não sobre políticas partidárias, mas sobre políticas públicas, que são aqueles elementos de inovação dentro da administração pública. Uma coisa que acontece rotineiramente, é a administração pública. Mas a política tem essa característica de trazer esse algo novo, em geral, de acordo com uma demanda social, uma demanda da população, que elege seus governantes para poder constituir aí resultados palpáveis, melhoria de vida da população, da sociedade. Então, eu gosto muito do conceito de projeto, gosto muito da política pública no seu sentido amplo. Quando você fala que vai discutir projetos, eu fico imaginando a qualidade dos profissionais que vão sentar aqui para conversar sobre seus resultados, sobre as dificuldades que vivenciaram, sobre as melhores práticas que conseguiram ou não conseguiram fazer, e mesmo falando dos seus aprendizados, dos seus equívocos, o que numa gestão profissional, numa gestão dentro de uma instituição pública, conseguiram ou não fazer, aí saíram, que aprendizado tiveram e hoje estão retornando, enfim. Todo esse escopo em que existem brasileiros lutando pelo Brasil. Então, estou aqui para isso. Obrigado pela sua presença, André. E já a gente, pegando aí carona na sua fala e a gente fazer essa troca, é importante, né, de fato, a gente ter a clareza. E aí eu queria que todo mundo tivesse a clareza de que a gente não vai mesmo discutir política partidária. Não é nosso objetivo, não tem cunho político, eleitoral, zero. Eu vivo esse anseio de ver projetos de nação, projetos de cidades, sabe? Projetos de governos que querem, de fato, transformar a nação. E aí surgiu, então, esse desejo da gente começar a fazer um bate-papo sobre isso, com especialistas e começar a desmistificar para a população o que são políticas públicas. Porque, por exemplo, quando um candidato, vamos lá, ele faz um plano de governo e tem um monte de proposições ali, o nosso objetivo aqui é ensinar para as pessoas que a maioria daquelas proposições não são políticas públicas. Verdade. São só projetos temporais de governo. E aí, por isso que a gente retroalimenta um problema, e aí é onde entra talvez a nossa compreensão para ajudar a esclarecer a população. Então, fala um pouquinho para nós sobre a tua experiência em planejamento, sobretudo nas organizações, a tua história. Assim, toda vez que eu estou conversando dentro do universo da gestão, e aí eu falo que sou psicólogo, as pessoas vão para um lugar, assim, imaginando que eu estou ali, clinicando dentro das organizações, sendo que a psicologia ela é ampla o suficiente, onde tem pessoas, tem psicólogos e especialistas. A minha psicologia é aquela baseada em evidências, né, que trabalha fortemente com estatística, que trabalha com modelagens, às vezes matemática, com grande número de dados. E aí eu sempre gostei de educação. Na minha formação eu queria aprender sobre como, de alguma sorte, tirar as pessoas de uma situação A para uma situação B melhor. E aí, com isso, eu fui trabalhar com aprendizagem de adultos. Na universidade, montei, junto com outros colegas, uma empresa júnior, né, Praxis, que está aí, a minha primeira filha, já tem mais de 30 anos aí existindo, 95, não, quase 30 anos, 95 que ela nasceu. E de lá fui entender sobre como é que a gente podia entregar valor nas organizações, para as pessoas, tanto no nível
tático, mas, sobretudo, fui ser presidente da empresa, dali saí para a presidência da Embrapa e fui para a governança, de gestão e governança, e nunca mais saí. Dali, consultorias, pude participar de uma consultoria, de uma think tank, né, uma consultoria especializada super especializada em resolver problemas específicos, estratégicos. Um abraço aí para Alexandre Aires, que me ajudou muito, me formou basicamente nesse entendimento. E comecei a planejar cadeias produtivas para internacionalização, projetos que a Apex Brasil desenvolvia, então a gente entrava, observava as necessidades na situação A em que aquela cadeia produtiva se encontrava e a situação B que ela precisava. Então, rapidamente entendíamos que existia uma discrepância muito grande entre os gestores na forma como eles pensavam o futuro. Né? André, deixa eu só fazer um corte antes da gente continuar aí, que eu acho que é super relevante a gente entender como as instituições funcionam. E eu acho que você tem uma larga experiência para dizer e para a gente conseguir aproximar para os nossos ouvintes, espectadores, as pessoas que nos acompanham, para a gente poder desvendar um pouco esse mundo. Fala para mim, porque você falou um negócio que eu acho que é muito legal e que eu acho que muita gente precisa entender melhor. O que faz um psicólogo organizacional, cara? Porque o cara, quando fala de psicólogo, é o seguinte, psicólogo é para tratar os problemas emocionais da alma e tal, aquele negócio todo. Aí você começa aqui hoje um super especialista em gestão, com uma larga experiência, psicólogo organizacional. Eu sei que muita gente sabe, mas pode ter milhões de outras pessoas que não têm a mínima noção de como isso funciona na prática, no dia a dia e até onde essa profissão pode chegar. Fala aí para nós. Ok. Psicólogo, onde tem gente, tem psicólogo, né? Então, tem psicólogos na saúde, psicólogo na educação, tem psicólogos clínicos, que tratam, em geral, das pessoas que estão com alguma disfuncionalidade ou querem desenvolver algum aspecto específico da sua própria persona. Mas quando você vai para, por exemplo, psicologia da educação, eu tenho que olhar o sistema organizacional, o coletivo daqueles pensamentos, daquelas individualidades e analisar com ferramentas específicas o que é aquele sistema educacional e o que se espera daquele sistema educacional. Então, eu vou ter que entender de crianças, de dificuldades de aprendizado, de características dos professores, de formação, treinamento, etc. Se eu vou para a psicologia da saúde, eu não vou só atender aquela pessoa que está com necessidade de saúde, está enferma, também faz parte da psicologia da saúde. Ela está lá hospitalizada, ela precisa de um apoio, de uma equipe multidisciplinar, mas também vai para o treinamento dessa equipe, o compartilhamento de entendimentos da equipe, como que a organização hospitalar funciona como um só. Quando você vai para as organizações, não é diferente. Organizações, ou psicologia social, a psicologia, por exemplo, ajuda a fazer políticas públicas. Ela coleta uma grande quantidade de informações de pessoas, de grupos e estrutura, de alguma sorte, para uma situação A sair para uma situação B melhor. Se eu tivesse que explicar a psicologia na prática, situação A menos funcional, situação B mais funcional. Se eu estou trabalhando com indivíduos, é um conjunto de metodologias. Se eu estou trabalhando com grupos, é um outro conjunto de metodologias. Se eu estou trabalhando com organizações, é uma quantidade, às vezes, muito grande. Tem organizações de 10 mil funcionários e tal. Então, nas organizações, você tem aqui esses dois grandes grupos de trabalho dos psicólogos organizacionais. Muitos deles são deslocados para as áreas de gestão de pessoas. Vai trabalhar com questões de treinamento, com questões de avaliação, com feedback, gestão de equipes, que é uma área nobre, super importante, nobre da psicologia, nobre, estratégica, eu diria. Assim, se você não investe na mudança de pessoas e seus grupos ou nas crenças dessas pessoas, em geral a organização ela tem conflitos como fofoca organizacional, conflitos de comunicação. Eu vou até um pouquinho mais, que eu acho que assim muito das organizações, e principalmente no serviço público, quando existe baixa entrega, é comportamental. Ou eu estou falando bobagem?
Eu acho que tem esses dois lugares. Tem a questão da clareza de para onde você quer ir, isso é fornecido pela liderança, e a clareza de quem se é, e isso é fornecido pelo corpo organizacional. Aí eu te fiz uma provocação quando eu falei sobre isso para poder te fazer uma outra provocação com base no que você acabou de falar. Liderança e equipe, né? Então, impacta diretamente no desempenho funcional. Sim. Então, a gente tem também... Então, o especialista organizacional, o psicólogo organizacional, ele também tem um olhar para a alta gestão? Eu acho que a área que ele, de fato, a psicologia organizacional bem desenhada é a que mais contribui. Ela vai trabalhar com o autoexecutivo, ela vai trabalhar com a governança, que é o compartilhamento de saberes sobre aquilo que é valor, que é a proposta de valor da organização. Ele vai olhar, por exemplo, fortemente para o cliente ou usuário daquela organização e, a partir dali, das necessidades daquelas pessoas, ele vai ajudar a organização a inovar, vai ajudar a organização a comunicar a gestão, vai avaliar, por exemplo, como está o equilíbrio das emoções dentro da organização. Tanto das lideranças, que se também não tiver boa, em geral, isso é desdobrado para dentro, quanto para as pessoas que estão lá, que acreditam ou não nos seus líderes, acreditam ou não nas suas equipes. Então, o desempenho de um indivíduo não necessariamente é o desempenho de uma equipe, não necessariamente é o desempenho de uma organização. Eu preciso classificar, deixar muito claro o que são esses desempenhos. Porque a organização tem um tempo diferente de um indivíduo, assim como o líder tem um tempo diferente do indivíduo. O indivíduo tem, em 30 anos, acabou toda a carreira profissional dele, né? Assim, de forma geral, tem pessoas que duplicam isso. Meu pai trabalhou 60 anos. Mas, aliás, um abraço para o seu Nonato. Né? Sim, obrigado. Um abraço para o seu Nonato. Um grande servidor público. Um beijo. Né? O senhor é um exemplo de servidor público. Se eu chegasse a ser metade desse homem, está valendo. Muitos deles chamam ele de professor, já que ele treinou gerações e gerações de gestores, né, público. Então, vai desde o indivíduo até as equipes. Eu preciso entender como 30 anos na vida de um indivíduo é para ele toda a carreira. 30 anos numa organização, a organização está basicamente se tornando madura. Quando você vai para uma instituição pública, 30, 50 anos para se justificar em sociedade, às vezes. Né? Quando você vai para um país, o que é o coletivo de pensamento de país, o tempo lógico de um país é diferente. É em blocos de 50 e 50 anos. Nós agora estamos no final de uma era de redemocratização. Exatamente. Muitas pessoas imaginam que a gente... então nós já somos uma democracia. Não, a gente está ali, saímos de uma ditadura ontem, e estamos aí aprendendo sobre equilíbrio de poderes, órgãos de controle, liberdades, ter uma oposição, situação e oposição, e saber abrir mão das posições ideológicas para as políticas e necessidades da população. A gente está aprendendo isso. Estamos no final de uma era de redemocratização e eu acho que isso é muito importante falar para o cidadão. Né? Eu acho que sim. Antes da gente voltar nesse tema aí, porque eu quero me aprofundar um pouco mais nisso aí, eu queria dizer para alguns psicólogos que possam estar nos vendo e que se interessam por esse tema. As organizações precisam de vocês. Psicólogos organizacionais são extremamente importantes para a saúde. Não estou falando de saúde mental só, não. Até para os programas de desempenho, os programas de saúde organizacional, de saúde interna, os programas de qualidade de vida, sabe? Então, a gente precisa de vocês. Precisa de vocês. Eu acho que quanto mais profissionais nós tivermos, sabe, que tem um foco em aprendizagem, sabe, nessa qualificação de mudanças, porque a gente precisa de boas cabeças para a gente poder transformar, sabe, esse modelo, sabe, de implementação de política pública que a gente tem hoje para um modelo mais sadio, saudável e perene. Agora, voltando nisso aí, André, na sua última fala, sobre a discrepância temporal, quando a gente fala sobre planejamento e controle das políticas públicas, né, conflito entre
poderes. A gente sabe que tem dentro desse conflito, a gente tem um marco que talvez seja a maior lógica de todas, que é o tempo, né? O tempo Verdade. já é um elemento de conflito lógico, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Verdade, Maurício. Sim, isso talvez seja um principal nó que os gestores e os trabalhadores, né, que estão nas organizações, ou na vida em geral, a gente precisa resolver um pouco esse nó. Entender que o tempo lógico ele é diferente para as entidades diferentes, né? Então, se eu tenho 1 ano para uma formiga, é a vida dela inteira. 1 ano para uma criança pequena pode ser duplicação do seu sistema neuronal. 1 ano para um adulto tem uma característica. 1 ano para uma organização, às vezes você mal está entendendo uma situação. 1 ano para um país é muito diferente. E aí isso gera em nós percepções que são naturalmente equívocos cognitivos. De eu imaginar que uma organização vai funcionar como eu. Assim como a criança, às vezes, imagina que o pai funciona como ela. Okay. Assim como uma organização, às vezes, pensa que um país funciona como uma organização. Então, você imaginar que um congresso vai pensar que o país inteiro vai funcionar como um congresso, é um hábito que se tem, mas na prática mesmo, se nós formos olhar tecnicamente falando, é um equívoco de pensamento. Então, se eu entro uma liderança alocada numa organização pública, numa instituição pública, essa liderança ela tem um tempo lógico diferente da organização. Então, digamos que ela tenha 2, 4 anos para desenvolver desempenho. Okay? Então, muitas vezes, o processo de tomada de decisão dessa liderança é pensando nesse curto prazo. Ações que sejam ganhos rápidos, ações que forneçam algum tipo de informação de que aquela gestão está tomando as melhores decisões, mas não necessariamente esse pensamento é voltado para a estruturação da institucionalização de uma organização. E a gente sabe assim, que o desenvolvimento de um país está ligado basicamente a essas três características, assim, a burocracia, uma qualidade burocrática, precisa de registros, lógico. Nem que seja, e a gente precisa usar a tecnologia para avançar em relação a essa burocracia, porque tudo, a administração pública... pública... que a gente tem burocracia agora que a gente acordou para a necessidade de séries históricas, né? Séries históricas são coisas extraordinárias, que eu vou falar na sequência, que se a gente domina as séries históricas nas instituições ou no próprio país, a gente não incorre em erros que são desmobilizar políticas públicas que estão funcionando, por questões ideológicas, por exemplo. Né? Então, quando você vai para a lógica de tempo, você vê o dirigente tomando decisões de curto prazo para um problema de médio prazo e muitas vezes de longo prazo. E aí, que seja 4, 5, 8 anos, duas gestões, ainda não é suficiente para o tempo de um país. Então, quando eu falo de educação, eu preciso entender que a manutenção multidimensional de várias organizações, de vários profissionais, de várias esferas governamentais, a manutenção daquela proposta no longo do tempo, ela institucionaliza uma resposta. Vou dar um exemplo, o SUS. Nasce como um pensamento, ele começa a institucionalização dele, e aí ele vai avançando, o tempo vai passando, geração a geração. Hoje, independente de direita, esquerda, público, privado, existe uma naturalização de que aquele sistema precisa ser corrigido, não extinto, pode ser melhorado. Todas as questões que funcionaram no mundo se deveu a manutenção no tempo, pelo menos de uma geração ou 2 gerações, de uma prática qualquer que seja. As ações afirmativas nos Estados Unidos, dá para dizer que não funcionou? Não, elas foram montadas pela psicologia social. A psicologia social estudou em laboratórios, depois foi para pesquisar na sociedade se funcionava ou não. Os dados mostravam que sim, eles implantaram política pública, e aí, mas não resolveu tudo. Não resolveu tudo, mas há pouco tempo a gente viu um presidente
negro numa sociedade que 60 anos antes era de extremo preconceito e racismo. Não resolveu tudo, mas as ações demonstram que funcionam. Então, elas mantiveram no tempo, tiveram resultados. Coreia do Sul, por exemplo, é outro exemplo extraordinário. Sim. Ela pega e aprova algumas poucas leis, alocando recursos e alocando punições para quem mexer naqueles recursos. 30 anos depois, uma geração depois, a geração cresce sabendo que deve entregar valor de educação. Ok, então você está dizendo para mim que planejamento de gestão também é uma política pública? Talvez seja a maior delas, porque, veja, a gente está falando de situação A para uma situação B. Que situação B é essa? E a situação B precisa ser sonhada. Ela precisa ser... eu preciso entender tudo que está na envoltória, todos os problemas, todos os envolvidos, entender quais são as restrições, declarar o resultado que se quer, que congregue todos os atores e gerenciar os riscos de não ir para lá. Mas, André... Isso é planejamento de longo prazo. Você concorda que o nosso amigo que está nos ouvindo agora, que está nos acompanhando, quando ele olha para o planejamento, ele diz assim, pô, eles estão gastando tanto tempo com isso e as coisas não funcionam, sabe? Gasta-se tanta energia, tanto dinheiro. E o que isso resolve no final do mês, na hora que o cara vai no supermercado fazer a compra? Pois um micro, às vezes, está muito distante desse lugar, não é? Às vezes a pessoa que está ali, ela não está entendendo como que ela está imersa dentro da falta ou a presença de um planejamento. Muitas vezes essas dificuldades que nós estamos vivendo é justamente pela não manutenção de um pensamento de longo prazo. Eu lembro que eu estava uma vez numa reunião, não preciso dizer que ministério que era, ou quais eram os atores, mas foi uma reunião entre Brasil e China. E aí era um alto comissariado da China para falar da manutenção, de uma troca de tecnologias, ou troca de saberes, de melhores práticas para especificamente aquela dimensão, que era, no caso, tinha a ver com educação. E aí as duas pastas abrem os seus lugares e, por favor, fale primeiro, e o chinês fala assim, acho que a gente pode começar com as nossas metas e políticas nos próximos 20 anos. E aí, a partir dali, ver os alinhamentos. E aí, no Brasil, os agentes públicos do Brasil olharam e falaram assim, mas nós não temos peças de 20 anos, nós temos o equivalente ao PPA, e ele é de 5 anos. E aí os chineses olharam e falaram assim, então fecharam, então a reunião é desnecessária. Construam um planejamento de 20 anos e a gente vai conversar sobre isso. E eu lembro que eu senti uma pontada no coração, porque a reunião acabou em 15 minutos. E aí, imaginar que a gente não tinha uma visão de longo prazo, no final das contas, afeta os altos e baixos das práticas públicas. E aí a escola degringola, a saúde na ponta degringola, a infraestrutura degringola, a economia degringola. Você está dizendo, para mim, que o planejamento, ele além de traçar ações, ele traça perfil, ele traça metas para alcançar um resultado, ok? Então, assim, então, explicando aqui para quem está nos vendo, como que impacta lá no supermercado? Você pode estar perguntando, e aí, Maurício, o cara fala de planejamento, como que isso impacta? Impacta que se nós não tivermos um bom planejamento e esse planejamento tiver perfis corretos para colocar, por exemplo, nas posições corretas, vamos lá, num Ministério da Agricultura, por exemplo. Se as peças que tiverem lá não tiverem dentro do perfil que foi traçado, ou se não tiver perfil, isso pode impactar
lá no supermercado, no arroz. Verdade. Porque isso pode impactar na produção, com a ausência de incentivo, com a ausência de pessoas qualificadas que possam transformar, sabe, a realidade de uma forma melhor, com tecnologia, para poder fazer com que se barateie o custo da produção e o custo do transporte, e isso acaba refletindo na sua cesta básica. Real. Então, no preço das coisas, como... Não sei se estou falando bobagem aqui, mas Não, é isso. Chega na ponta, alguns anos depois, décadas depois, a pouca integração das soluções que deveriam acontecer. Eu gosto de falar assim, você entraria num avião de esquerda ou de direita? Isso é irrelevante. O importante é que o avião voe. Não é? Então, é o problema da engenharia da solução. O que eu quero? Eu quero que um avião carregue 500 pessoas do lado A para o lado B numa velocidade tal e que todo mundo chegue feliz e alegre desse lado. Então, para isso, é uma questão de engenharia. Nós precisamos ver para onde a gente quer chegar e desenhar isso de lá para cá. Agora, isso tem a ver com política pública? Tem. Tem a ver com política pública da forma como a política pública é pensada e desenhada? Não. Num trabalho que, inclusive, nós fizemos no mestrado recente de gestão de políticas públicas e combate à corrupção, nós construímos um conceito chamado suprapolítica. Suprapolítica. Eu ia chegar lá. Eu ia te puxar isso agora. Que está no prelo, né? Aí você vê, psicólogo... Não, está no prelo, não. Já foi publicado. Já foi publicado? Já está por aí. Exatamente, eu vou falar para você que quer encontrar esse artigo aí. Planejamento e controle das políticas públicas e o conflito entre os poderes. Perfeito. A gente vai falar um pouco sobre a questão que você entrou, a suprapolítica, um modelo de institucionalização de política de Estado, política de governo. E a gente parece, né, André, que a gente hoje sofre um problema crônico no nosso país, é que nós sempre temos política de governo, mas já faz muito tempo que não temos políticas de Estado que são perenes, né? Maurício, não tem nenhuma? Tem várias. O SUS é um exemplo dela. Uhum. Né? O SUS, para mim, é um case assim... eu não tenho nem palavras, porque é um dos projetos mais bonitos de política pública que eu já vi. E eu fico chateado quando alguém fala mal do SUS. Talvez o SUS não consiga resolver um problema de nação, mas para o que ele foi criado, ele cumpre o papel dele. Poderia ser melhor? Poderia, mas aí depende da implementação e de quem tem a competência e entenda muito bem do que está fazendo. Aí vem o planejamento, não é isso, André? De traçar perfil. E a gente tem um problema sério também de que nem sempre os perfis são compatíveis com a missão. Né? Pois isso que você está falando um planejamento é feito numa lógica de visão, ok? Horizonte. Ele tem um horizonte. E aí, esses horizontes curtos, eles ficam muito mais voltados a políticas partidárias e não a políticas públicas. E aí, esse horizonte curto, ele pode energizar para a gente trabalhar emergências, mas dificilmente trabalha para resolver estruturas. Sim. E aí, quando você tem uma visão, essa visão precisa ser construída por pessoas que realmente compreendem o negócio, compreendem a organização, compreendem o tema, amam o tema. Quando muitas vezes a pessoa que está alocada que vai aprovar o planejamento, vai aprovar a visão de futuro, ela tem pouco tempo no negócio, ela tem pouco tempo na organização, ela às vezes veio de uma outra instância governamental, ela veio do legislativo para o executivo, que são outras competências. A competência legislativa é uma, a competência judiciária é outra, a competência executiva é outra. E aí eu misturo esses movimentos nas casas e eu entro com uma pessoa que tem um dom de legiferar, que não é nem um pouco parecido com o dom de executar. Posso acrescentar o outro? Pode. O tempo econômico. Aliás, fala um pouquinho sobre esse conflito temporal entre o tempo
econômico, o tempo legislativo, o tempo judiciário e o tempo do executivo. É lógico que nós não queremos entrar na politização de nada. O nosso objetivo é falar dessa incompatibilidade temporal. Fala um pouquinho para nós sobre isso aí. Assim, eu lembro que quando a gente estava estudando sobre judicialização de políticas públicas, que é um tema que eu acho que você vai trazer aqui pessoas muito mais gabaritadas para falar aqui. Vamos discutir sobre isso. Mas você sabe muito sobre isso. Quando a gente falava sobre judicialização de políticas públicas, você tinha lá a saúde, aí uma pessoa que estava lá e precisa de um tratamento imediato, ela entra na justiça, e a justiça tem um tempo para responder. Ela vai lá, responde e fala assim, olha, eu quero que essa pessoa seja alocada neste lugar para esse tipo de tratamento. O executivo, que está desconectado desse planejamento, ele tem outro tipo de demanda, ele tem outro tipo de recurso, de escassez, e ele não tem o dinheiro para aquela alocação daquela pessoa que a judicialização mandou colocar lá. E aí ele tem que escolher tirar uma pessoa que está num processo de tratamento, porque senão o ente público aqui é preso, ele tem que acordar esse lugar, e aí fazendo escolhas que, no final das contas, quando a gente vai ver, quando soma todos os processos de judicialização, quase impedem o gestor executivo de fazer adequadamente o que ele precisa fazer. Você junta esse processo de judicialização, e aí, que na verdade é consequência de uma legiferação que ainda pode melhorar e precisa melhorar. Esse povo aqui, às vezes, não está compreendendo numa visão de longo prazo, os arranjos necessários, as alocações necessárias de orçamento, as escolhas que vão impactar na solução daquele problema para aquela pessoa. Então, eu fico atuando no curto prazo, muitas pessoas atuando no curto prazo, porque os problemas são reais, eles estão ali, e eu não tenho uma visão de longo prazo para solucionar essas questões. Isso tudo tem um impacto, obviamente, econômico, um impacto no tempo das pessoas. Você tem o seu tempo econômico é o tempo de produção. Então, você tem pouco tempo para produzir aquilo que você precisa produzir, receber aquilo que precisa receber. E se eu estou correndo de cabeça baixa, a chance de eu cair é muito mais alta. Para eu correr longas distâncias, eu tenho que olhar para longe e manter esse pensamento. Então, você está dizendo para mim que assim, que a importância do planejamento é vital. Aí nós começamos a falar sobre uma política pública de longo prazo, porque a gente tem essa dificuldade, esse como a gente chama lá no artigo que a gente escreveu juntos, do conflito temporal, né? Uhum. É um conflito lógico, porque para se implementar uma política pública, vamos lá, um novo programa que precisa ser implementado de pavimentação de vias urbanas, por exemplo, se planeja a pavimentação, o Poder Executivo vai lá, prepara e tal. Mas, para ele poder fazer esse investimento, a economia precisa estar ativa. Sim, verdade. Precisa estar ativa. Tem que ter tributo, tem que ter recursos. Exatamente. Orçamento. E aí, às vezes, isso precisa ser também regulado. Precisa ter um processo regulatório que, às vezes, passa pelo Congresso. E nem sempre o tempo econômico é compatível com o tempo de tramitação de necessidades de gestão dentro do próprio Congresso. E aí, às vezes, quando se precisa e se judicializa, o tempo da justiça é diferente do tempo do legislativo e diferente do tempo da economia. E aí a gente cai no final, e que o tempo de um mandato executivo, ele é incompatível com todos os outros. Ele é incompatível com o resultado que se espera do que deveria ser uma política. E talvez por isso que tanta coisa ficou pelo meio do caminho. E é por isso que também eu preciso de um desenho para além daquele tempo público. Eu preciso de um desenho que trabalhe não só o planejamento, mas a governança,
planejamento de longo prazo, mas uma governança de longo prazo e uma gestão de longo prazo. Mas, André, como é que é isso? Eu preciso da alternância de poder. Não estamos falando disso. Quando você vai para um conceito de suprapolítica, significa que você coloca na mesa o resultado que você espera. Então, você traz todos os entes políticos e, assim, então a gente vai ter a terceira, ou quarta, ou quinta melhor educação do planeta em quanto tempo? Em 50 anos, em 30 anos. Quanto custa? O planejamento é completo. Quanto custa isso? Custa investimentos em e aí vai lá, 1 trilhão, 2 trilhões de reais no tempo. É bom que fique claro que a gente não está falando de ruptura de um processo democrático, de alternância de absolutamente poder. Nada disso. A gente está falando aqui e quer deixar claro para vocês, nesse bate-papo, que assim, o importante é que tenha políticas que atendam à sociedade, que tem impacto lá na sua rua, no saneamento básico, que vai fazer a rede de esgoto, que vai asfaltar a sua rua, e que isso não seja mudado no processo da alternância de poder. E para isso precisa ter políticas públicas que sejam perenes, mas para que elas sejam perenes, elas precisam ser institucionalizadas, né? Eu estou usando essa terminologia aqui porque tem várias pessoas que estão nos ouvindo e estão nos assistindo e que às vezes a gente fala a longo prazo, ele fala assim, eu não sei se eu vou estar vivo lá, né? Eu estou falando o seguinte, tem que institucionalizar. Ela vai acontecer e não vai parar. Aquele programa que atende, sabe, a sociedade e, sobretudo, a população que mais necessita. Né? Toda vez que eu ouço os projetos, os programas, nessas visões de 1 ou 2 gestões, meu coração aperta. Por quê? Porque muitas vezes há um pensamento partidário para um problema que é concreto e real. Então, nós precisamos de um pensamento suprapartidário. E aí o conceito suprapartidário é de fato, focar na solução. Quando a gente vai para o suprapartidário, significa também que eu preciso de outras instituições que trabalhem entre as mudanças, instituições de garantias, instituições, universidades, centros tecnológicos, auditorias nacionais e internacionais, que chancelem o planejamento original. Que falam, então, tudo bem, então nós vamos chegar e em tanto tempo nós vamos mudar a educação do país, ou a saúde do país, ou a infraestrutura do país. E aí, que isso tudo seja construído com base em ciência, com base naquilo que funciona, traz as melhores práticas, faz a modelagem que une, não importa quais partidos, se é centro, esquerda, direita, não importa, mas que a meta original seja chegar até aqui. E no meio do caminho tem os vários nuances das políticas, das alternâncias, o foco um pouco mais para um lado ou para o outro, mas que se não perca o fio condutor, que seja garantido por instituições, pela sociedade, pela mídia, que nós vamos chegar aqui em 2035 com essa qualidade, essa característica. É isso que diz esse processo. E a mídia vai estar lá apoiando, observando, cobrando, instituições monitorando, eu digo mais do que isso, né? Acontecendo. A própria população, né? A própria população. Tem que estar. Até é uma questão importante, a gente vai falar sobre isso, sobre a melhor forma de que das políticas públicas serem de verdade e verdadeiramente públicas é quando o cidadão participa e que ele ajuda a cuidar delas. Agora, André... É ele que propõe, o valor é para ele. Exatamente. Ele tem que se apropriar do valor da experiência. Exatamente. Eu não quero que ele caia num buraco. Sim. Então, assim, em tanto tempo não terão mais buracos. Eu não quero que o filho ou o neto não tenha uma educação primorosa. Eu não quero que ele, quando ele sai do mercado, ele vê um mercado pujante de pessoas inovadoras, que ele não seja só treinado, como tem na Constituição, assim, o pensamento da educação só para o trabalho, mas que ele seja treinado para o empreendedorismo, para a inovação, para a transformação social, para características mais nobres da liderança pública. Que ele seja... Eu preciso olhar para esse lugar e falar assim, então tá, então é esse lugar que eu quero chegar, agora a gente vai comunicar e vamos do ponto de vista da lei, fazer uma lei que nos coloque, se for o caso, né, de construir uma lei, que nos coloque nesse trilho ou nessa trilha,
eu diria mais trilha do que trilho, porque vão ter alterações, muita coisa vai acontecer, mas que nós não percamos nenhum momento de vista esse lugar. E aí, quando a gente fala de suprapolítica, ela precisa pelo menos funcionar por uma geração, uma ou duas gerações. Os filhos crescem sabendo que aquilo existe. Nós temos alguns nascimentos recentes de suprapolítica que carecem de alguns elementos ali ainda de avaliação, modelagem, revisão, atração de críticas nacionais e internacionais, mas que, de certa forma, tem transformado o país. A própria transferência de renda já está entrando na lógica de suprapolítica, porque pulou, já avançou alguns governos e tem transformado a realidade, por exemplo, do Norte e Nordeste do país. Agora, André, nós já estamos aqui batendo esse papo legal demais. É sempre bom essa troca de conhecimento contigo, né? Nós já estamos aí na trajetória e na caminhada há muito tempo, aí compartilhando saberes e aprendendo. Depois de tudo isso que a gente falou, tem alguma história, você tem alguma história de algum projeto de política pública que você participou e que ele continuou? Agora, se tiver também uma história de descontinuidade, conta pra gente, porque a gente também precisa saber que esse modelo de descontinuidade ele é mais real e existe com maior força do que aqueles que se perenizam e continuam avançando. Eu tenho algumas histórias, eu lembro particularmente da época da construção do Plano Brasil Maior, né? Era o Ministério de Desenvolvimento do Comércio, você tinha 7 organizações relacionadas a eles, inclusive o BNDES, que era do MDIC, mas que tinha sido cooptado, assim, se apropriado para a lógica da fazenda. E aí o desenho era, ok, então não é para se fazer um planejamento solitário, é para fazer um planejamento integrado. Então houve aquela autorização para, vamos então fazer um arranjo, um alinhamento desse planejamento. E aí começou o planejamento do sistema organizacional, do sistema MDIC, que era o planejamento que englobaria as demandas de todos os demais. Esse sistema foi desdobrado para a SUFRAM, a Apex, a BDI, INPI, a próprio BNDES. Então, cada um, que eram organizações aparentemente autônomas e às vezes com interesses políticos de áreas distintas, mas que foram submetidas a um projeto. E esse planejamento gerou uma estratégia que é o que hoje eu sinto mais falta dentro da gestão das políticas públicas, que é a governança. Então, sem essa estrutura clara de governança, com alta performance de desempenho, criou-se um mapa estratégico que desdobrou para todos os mapas estratégicos e a gente conseguia ver o desdobramento de um indicador chegando até a organização. E isso amparou outros 3 ministérios, um mapa estratégico de 3 ministérios juntos, que criou uma estrutura de governança que amparou um plano, uma protopolítica de longo prazo chamada Brasil Maior, que selecionava as cadeias produtivas. Nós tínhamos 127 cadeias produtivas na época, dividido em 5 grupos, e aí a gente não tinha dinheiro para todos. Porque a gente sabe que um dos grandes desafios da política é a alocação de recursos. Assim, o recurso é finito. E é por isso mesmo que gestão e governança é tão importante. O planejamento é essa visão de futuro, onde eu quero chegar. Às vezes, o planejamento, que é a visão, sem a visão, nada acontece. Quando o Juscelino fala que vai construir Brasília, ninguém acreditou nele na época. Quem acreditou nele? Os jovens acreditaram. E foram os jovens que vieram para cá. Eles fizeram o que era impossível. Trabalharam ininterruptamente. As pessoas mais simples, mais humildes acreditaram, vieram para cá. E quando o Rio de Janeiro começou a desconstruir a construção de Brasília, já era tarde demais. Eles já tinham acreditado na visão. E aquilo que era impossível, Maurício. A gente estava na beira da praia, no Rio de Janeiro. O deputado saía, lá tomava seu sol, depois ia trabalhar. A corte estava toda lá e, de repente, um grupo de pessoas tem uma visão extremamente poderosa e que muitas pessoas falaram que era impossível. Meio do centro-oeste do país. Com todas as dificuldades, pensando num país futuro. E aqui fincaram pé e foram
persistentes, e eles foram comunicando uma espécie, que é o que a psicologia organizacional, social, vai observar, que foi esse compartilhamento de conceitos, compartilhamento de crenças, de virtude, tornando a realidade cada vez mais forte. Então, o mais temoso, mais persistente, vai comunicando uma estratégia de mudança. Tem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria da massa crítica, que ela vai falar que um processo de mudança ele entra numa fase exponencial a partir de 10% do seu grupo. Então, em tese, seria assim, a escravidão, 100% das pessoas acreditavam, tomadores de decisão acreditavam na escravidão, a escravidão existia. E aí, de repente, 1% daquele grupo dominante falou assim, não, eu não acho isso legal. Ele teve que suportar 99% da pressão contra o que eles estavam pensando, mas eles suportaram. E aí outras pessoas que olhavam e conheciam essas pessoas falaram, isso aí tem brilho. E aí subiu para 2%, subiu para 3%, suportando 97%, 4% suportando 96%. E foram avançando, e quando chega aproximadamente 10%, a gente não sabe muito bem porquê, imagino que é uma comunicação em rede, há um processo exponencial de mudança, chegando a 10%, a mudança a escravidão cai. O sufrágio feminino acontece. Os movimentos acontecem a partir daí. Então, para mudar um país, às vezes eu não preciso nem dele todo. Eu preciso dos 10% que acreditam realmente e suportam a pressão dos outros 90%. Assim como é no Congresso, assim como é numa organização, quando eu entro numa organização, a gente chama de evangelizadores da mudança. Olha só que bonito. Até mesmo porque o nome cabe muito bem. Já que 2000 anos atrás, você tinha lá um ser conversando com 12 que suportaram a pressão do planeta e ao final de 300 anos o império, que era o maior, já falava deles como norma e regra. E vejam bem, eu quero dizer duas coisas sobre essa fala sua. Ou seja, a gente só precisa de 10% de pessoas que creem em qualquer circunstância para mudar uma instituição que não está legal, um arranjo, uma política. E essas pessoas vão suportar de forma absurda a visão de resultado. É aí que eu quero chegar. Eu quero dizer, cara, e acrescentar que nós temos, talvez, esses bravos. Esses bravos existem na administração pública, tanto federal como municipal, como estadual. Executivo, legislativo, judiciário. Tem lá grandes profissionais, sabe? Que tem grandes brasileiros, sabe? Estadistas que estão suportando lá o processo. E aí a gente às vezes diz assim, o Brasil se reinventa mesmo, sabe? Ela aguenta, reformula suas políticas que mantêm ela de pé, mas esses bravos guerreiros estão lá. E eles são anônimos. Eles não têm rosto, não têm nome, mas eles estão lá, dedicados, competentes, planejando, segurando contra tudo, contra todos, porque essa coisa é transformadora. Ela é tão transformadora quanto a gente olhar para o exemplo de Jesus, né? Jesus não fazia absolutamente nada fora de um plano, né? Às vezes as pessoas falavam assim, não estou entendendo por que ele está fazendo isso. Mas ele sabia qual era o plano, qual era a missão, aonde ele tinha que ir e como ele ia fazer. E nem sempre a forma que se tem para implementar mudança, transformação e cura são do jeito que a gente imaginou. Às vezes vai ser diferente, porque às vezes Jesus entrava numa cidade e o pessoal falava assim, você vai sentar com esse pessoal para conversar? Sério? E Jesus dizia assim, não, eu estou aqui para todo mundo, para todos, e eu vim para os doentes. Eu quero alcançá-los para que eles mudem o seu status quo, sabe? O seu mindset. Aqueles que e mais que transformem. Quero que liberte todos os outros. Exatamente. Então, assim, tinha um plano. Dá vontade de falar assim, você que está aí, que é um brasileiro, que está na gestão pública, eu sei que você se sobrecarrega, traz para os seus ombros mais do que o necessário, você está com a visão do máximo possível, enquanto que o sistema, às vezes, está só trabalhando com o mínimo necessário. Porque a administração pública, muitas vezes, é desenhada para o mínimo necessário e não para o máximo possível. Mas você que está aí sentindo assoberbado, cansado, é assim mesmo, tá?
A mudança depende justamente do quanto que você vai conseguir comunicar a outra pessoa aquela visão de futuro que precisa existir. Hoje a gente tem um SUS, mas ninguém sabe de onde veio o SUS. Ele tem lá um DNA sanitarista, lá em Oswaldo Cruz, lá atrás. E esse grupo suportou uma revolta da vacina, um Rio de Janeiro inteiro contra eles. Mas eles formou geração, e esse modelo sanitarista deu para a gente um sistema de vacina dos melhores do mundo, deu uma visão de rede sanitária extraordinária, que é modelo no planeta e que embasou o nascimento do SUS. Todos esses que existiram antes do SUS são invisíveis para você, você não sabe, mas eles existiram. E porque eles existiram, você hoje tem acesso a situações possíveis dentro do SUS. Eu vou dar um exemplo, eu estou usando o SUS agora, minha mãe teve um machucado, tem diabetes, tem um machucado específico, e o lugar com maior qualidade de atendimento, de atenção, de resultados é aqui, Hospital Público, Agarram, que tem lá pessoas maravilhosas que olham para feridas complexas e curaram a minha mãe. Assim, claro, existe um universo privado, existe, mas existe muita excelência nesse lugar. E assim, você só hoje experimenta isso porque teve um brasileiro oculto. E assim também, hoje o que você tem de infraestrutura, de tecnologia, de água, dos aparatos públicos, teve um brasileiro que suportou isso. E é engraçado isso, né, André? Porque meu parabéns para essas pessoas. Se você é uma dessas pessoas, eu quero que você se sinta abraçado e que você busque referências, aprenda, estude, venha para cá, comente, para que nós consigamos fazer a rede que precisa dos 10% para mudar esse país. É isso. E eu aprendo muito sobre, principalmente, a área da saúde com a minha esposa. Um beijo, amor, Gessandra. E as minhas filhas, né? A Maximila, que é médica, a Milena, que é formada em Direito, também está fazendo Psicologia. Beijo para elas. Mas quando se fala, principalmente de SUS, né? Quando você entra no SUS, e aí isso reflete, isso é um case, cara. É um exemplo de que políticas públicas, elas funcionam. Quando o paciente entra no SUS, e eu aprendi isso com minha filha e com minha esposa, com um problema, e que eu senti uma dor do lado, e estou sentindo essa dor, estou imaginando. A minha filha e minha esposa dizem para mim, assim, elas são da área da saúde, que quando entra num hospital público, eles fazem todos os exames, vira de cabeça para baixo. Não tem esse negócio, vou prescrever, você vai atrás e tal. Isso é fruto de uma política pública que foi bem desenhada, com um plano bem feito, que tem um critério, um sonho. Então, quando o cara entra lá, às vezes a gente não sabe a luta do super especialista que está lá. Verdade. E que vira o paciente de cabeça para baixo, faz todos os exames, sabe? Faz o que ele tem, tomografias, radiografias, e faz tudo para poder chegar no diagnóstico, né? Infelizmente, às vezes, a gente mede a capacidade do profissional, né, pela caixinha onde ele está. Às vezes o hospital tem dificuldades, é velho, sabe? Não tem manutenção, as pessoas não olham para lá e a gente já começa a falar de gestão, de critérios para botar quem toma conta dessas coisas, que é um assunto para outro dia. Então, eu acho tão interessante assim, que assim, as coisas que funcionam, passam por brasileiros. A gente tem aqui o exemplo do Sara Kubitschek, um saudoso Campos da Paz, um médico que simplesmente tinha uma visão de desempenho tão rigorosa, que colocou o Sara entre os melhores do planeta. Ela inovou, tem inovações aí que geram ainda recursos para o Sara, porque as pessoas no planeta usam. Então, mas precisa suportar esse movimento de não crença, esse movimento de fofoca organizacional, você vai querer fazer o bem, você vai ser atacado, pessoas vão tentar desguarnecer o que você pensa, o que você é e tal. Então, procure de mudança sempre, mesmo, né? Mudança democrática. É papel deles resistir. Eu acho que isso é democrático. A pessoa não precisa concordar com você. Ela tem que testar. E por isso mesmo,
que é importante você se embasar dentro do seu processo em melhores práticas, Claro. em modelos e profissionais de ponta, de elite. E nós somos exportadores de cérebros. Quer ver uma política pública que funcionou? É o nosso sistema de formação de pós-graduação. A gente exporta cérebros para o planeta inteiro. Infelizmente, nem sempre a gente consegue retê-los aqui com as tecnologias, com o recurso que seria viável para eles desenvolver as tecnologias deles. Mas verdade. nós temos pessoas extraordinárias Extremamente para fazer capacitados. aquilo que precisa ser feito. É isso. Meu irmão, olha, já estamos aqui há mais de 1 hora batendo esse papo e a gente ficaria aqui por 2, 3, 4, 5. Eu acho que a gente vai ter que fazer um número 2, né, desse bate-papo aqui, parte 2. Nós estamos chegando para as considerações finais. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais desde já. E eu quero te agradecer também, mas fala aí para o pessoal que está nos ouvindo. Às vezes a gente está falando de coisas muito altas, né? A política pública está muito distante, né? O profissional, o servidor público, o empregado público. Mas se você, de fato, consegue declarar uma visão forte o suficiente, voltada para o serviço, para o usuário, porque o planejamento não é planejamento de dentro para fora, não é daqui para lá, é de lá para cá. O planejamento ele existe para resolver um problema real, então a dor de alguém, é essa dor de alguém que tem que entrar dentro da lógica do desenho do planejamento. Não é só para... eu não estou planejando para o que eu sei fazer, é o que eu preciso fazer. Então, em cima disso, se eu consigo concentrar esforços, e aí, sobretudo, na cintura organizacional, aqueles servidores que ficam nas instituições, esses que muitas vezes têm um coração machucado, magoado, porque entrou e saiu várias vezes, diretivas às vezes contrárias, mas que existe um motivo pelo qual a sua instituição está aí presente. Qual é o valor, qual é a proposta de valor, o que você pode sonhar a mais do que ela entrega, e de lá para cá, juntar e declarar isso numa narrativa e vir desdobrando. Mudar, por exemplo, um regimento interno, que muitas vezes é feito para ser inespecífico. Você escreve um regimento interno, assim, muitas vezes numa lógica de advocacia, de direito, para fazer, dizendo que você tem que fazer coisas, mas eu não consigo medir essas coisas. Imagine que eu conseguisse trazer do valor um regramento com ações muito claras que eu pudesse quantificar, qualificar, que pudesse gerar um indicador. Todo o regimento interno traria um painel de gestão. Se todos os regimentos internos tivessem o seu painel de gestão com itens muito claros e objetivos, os gestores dessas unidades eles poderiam até trazer vieses ideológicos ou políticos, mas a instituição seria sólida o suficiente para entregar o valor daquelas séries históricas. E se a gente tivesse séries históricas de 10, 20, 30 anos, é difícil que a gente consiga mudar. Quando a gente fala de uma política de longo prazo, é estruturar, na prática mesmo, um sonho até chegar no que o servidor público faz. Que muitas vezes cai para o mínimo possível e poderia, o mínimo necessário pode ser o máximo possível. O máximo possível. E André... E é sobre isso que eu dedico minha vida. Eu quero te agradecer, cara. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Imagina. Políticas públicas na prática... O objetivo é desmistificar as políticas públicas, falar das ferramentas, e a gente vai falar com super especialistas, assim como falamos com o André. Eu acho que nós vamos ter que fazer parte 2, porque tem muito conteúdo para a gente poder dividir, né? Aí você pode dizer assim, foi tanta coisa, a ideia é que você comece a fomentar essa massa crítica que você tem, interesse por políticas públicas, porque isso resolve problemas sociais, de integração da sociedade de fato e acesso dela àquilo que ela tem direito. Não é só merecimento, é direito, porque ela trabalha por isso, ela planta isso, ela paga o imposto, e o Estado precisa devolver isso ao cidadão através de boas políticas públicas que sejam perenes. Então, nós estamos chegando ao final desse episódio, e nós, assim,
muito feliz porque eu espero que você tenha curtido muito, que você tenha gostado. Aliás, nos siga nas nossas redes, vai aparecer aqui, ó, Instagram, Facebook, YouTube e tal. Se inscreva lá no canal, acesse o sininho, faz seu comentário, deixa seu like, porque cada vez que você comenta, sabe, o nosso amigo algoritmo joga para cima e você vai ter acesso a novos conteúdos com seu sininho lá ativado. Obrigado por estar conosco nesse período, sabe, tão precioso, e vem mais por aí. Muito obrigado, um beijo no coração, tamo junto, até depois do fim.